Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui para mais um vídeo. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o Evangelho na Umbanda. Nós temos aula de Evangelho na Umbanda aqui na nossa casa, desde que a casa abriu. O Caboclo Sete Pedreiras sempre exigiu que nós estudássemos o Evangelho que a gente estuda é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Com a pandemia e os nossos trabalhos suspensos, esse tipo de estudo criou uma nova forma e aí eu passei a dar aulas, que na verdade a gente não chama de aula porque é um bate-papo, quem sou eu para dar aula de Evangelho, Então a gente bate papo sobre as passagens, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus, Então nós estudamos o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, só estuda o Novo Testamento, então nós não estudamos o Antigo Testamento, embora a gente tenha que muitas vezes se reportar à história passada para a gente entender o que aconteceu na época do Cristo. E muita gente gosta, eu fui criticada por outras pessoas quando da divulgação, porque imagina, Evangelho na Umbanda. Mas assim, o que é legal da gente ter o estudo do Evangelho? O Evangelho, ele trabalha o nosso desenvolvimento moral. E o médium que trabalha, que quer trabalhar, com o seu desenvolvimento mediúnico, com essa conexão com a espiritualidade maior, ele tem que ter um desenvolvimento moral junto com isso, As nossas entidades, a egrégora da Umbanda, ela trabalha com espíritos voltados para a prática da caridade e para a evolução moral desse ser. Então não adianta você querer trabalhar com as entidades se você também não trabalha o seu desenvolvimento moral. Vai chegar uma hora que, se você ficar estagnado, algumas classes de espíritos não vão conseguir nem chegar perto de você. Então, o que é o desenvolvimento moral? São como você policia os seus pensamentos, as suas ações, aquilo que você fala, como você conduz a sua vida. Então, o que o Cristo veio trazer? O Cristo veio trazer a lei do amor e do perdão, e por isso nós temos que tratar o nosso irmão, que é o nosso próximo, da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, e isso requer da gente muito exercício, A prática do perdão é algo que não é fácil, O deixar para lá, o não desejar ódio para ninguém, não revidar, não usar a lei que era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. O Cristo veio trazer o quê? Veio trazer a lei do amor. E trabalhar na lei do amor, que é a lei que a Umbanda trabalha, requer da gente muito estudo, muita resignação, muita persistência, porque senão nada do que a gente faz tem sentido. Então, para nós o Evangelho é a base. Por que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Um Evangelho espírita, se nós somos umbandistas? Porque Kardec fez um trabalho sensacional, Ele fez uma codificação fantástica. Então, por que não utilizar algo que nós acreditamos? Porque nós acreditamos na mesma lei que os espíritas acreditam, na lei da causa e do efeito, acreditamos no mesmo Cristo, que pratica as mesmas coisas, então nós somos irmãos. Nós podemos ter trabalhos diferentes, de maneiras diferentes, mas nós todos acreditamos na mesma coisa. Então o estudo do Evangelho dentro da Umbanda, ao meu ver, ele é importantíssimo. Eu também trabalhei em outras casas que a gente também estudava o Evangelho, Então isso não é uma coisa só da nossa casa. Então, eu conheço muitos terreiros de Umbanda que também estudam o Evangelho. E o Evangelho é algo que é uma prática, É um livro que você tem ali, que você abre no momento que você de repente quer uma palavra diferente e você interpreta isso no seu dia a dia. Então é isso que a gente faz, é um bate-papo,
né? É trocar experiências, é admitir de repente que você tem dificuldades para você conseguir trabalhar melhor nessa dificuldade, porque nós não somos perfeitos, mas a gente está em busca de uma evolução. E estudar as palavras do Cristo, estudar todo o seu ensinamento, porque ele foi um enviado do nosso Criador, né, um irmão nosso, então Cristo é o nosso irmão, mas ele é um exemplo a ser seguido, porque Cristo foi um excelente médium, né, então a gente tem muito que aprender com ele. E é isso que a gente faz. Então, a gente recebe muitas perguntas, né, então resolvi fazer esse vídeo para poder estar elucidando vocês do que é o que a gente faz. Então, desde que a casa foi aberta, a gente sempre estudou o Evangelho. Hoje, como eu falei, estudamos de uma forma diferente, mas a corrente sempre teve que estudar o Evangelho. E eu acho isso de uma importância, assim, grande, né? Até porque a gente consegue elevar o padrão vibratório e energético da corrente quando a gente também trabalha esse desenvolvimento moral. Ele vem junto com o desenvolvimento mediúnico, né? O médium que tiver esta consciência e entender o quanto isso é importante, eu tenho certeza que ele será um médium muito mais firme, muito mais digno, né, de estar trabalhando aí com a espiritualidade. Então é isso, tá bom, pessoal? Então um beijo no coração e até o próximo vídeo.